Agora a gente vai conectar o nosso site ao nosso banco de dados, porque se não tiver a conexão, a gente não consegue trazer as nossas informações de lá, tá? Então aqui eu novamente estou com o meu shape sem funcionar, vamos abrir ele novamente, vamos iniciar todos os serviços, então a parte mais que ele faz os erros iniciados. Agora eu atualizo meu arquivo e eu já tenho aqui a conexão não, o meu projeto já em execução. Então vamos abrir o nosso projeto aqui no Visual Code e a gente tem aqui a pasta Includes, Layer, Lib Pages e as tags. Vamos criar uma página aqui, né? Vamos criar folder, vamos colocar o nome Conexão. A gente pode colocar também conecta ou outro nome, tá? Então vamos colocar o nome conexão. Vou abrir ela aqui, clicar na setinha, não tenho nada dentro. Vou clicar com o botão direito novamente. Desculpa. E clicar em Create File. Aqui a gente vai colocar um arquivo chamado config.php ou, né, conecta.php. Lembrando que você tem que ter em mente que esse nome aqui, ele precisa, você precisa entender que ele vai se conectar ao banco de dados, tá? Então eu vou colocar o nome conecta.php, vou dar um enter, vai ser esse arquivo aqui dentro da pasta conexão, tá? Então a gente vai clicar com o botão direito, editar no local. A gente não vai ter nada aqui. Vamos lá ao nosso projeto e no link onde a gente está, a gente vai colocar o que? O nome da pasta, conexão barra conecta.php. Vamos dar um enter. A gente tem aqui o nosso arquivo em branco. Se a gente for lá no nosso Visual Code e a gente colocar aqui, ó, arquivo de conexão e dar um enter, e a gente for lá, a gente vai atualizar, a gente vê que a gente tem um textinho aqui. Então a gente tem um texto dentro do nosso arquivo, tá? Mas a gente vai trabalhar da seguinte maneira: a gente vai deletar ele aqui, vamos abrir as tags PHP e aqui dentro a gente vai colocar alguns comandos. Bom, no arquivo de conexão, como ele vai ficar antes de tudo, eu já gosto de colocar algumas coisas, como por exemplo, a hora e a data. Normalmente, quando a gente coloca, a gente não coloca uma hora fixa no nosso servidor, o que acontece? Ele entende, como aqui é um servidor local, ele vai pegar a hora do nosso computador, então não vai ter erro. Mas quando é um servidor online, normalmente, a maioria dos servidores, tá, eles têm uma hora americanizada, digamos assim, que ele vai até as 9 horas da noite, e aí das 9 horas para frente ele conta como outro dia, tá? Diferente de começar na meia-noite. Então ele fica com um horário ali diferenciado. Então até as 9 horas nossa aqui, ele vai normal, e aí quando passa das 9 horas da noite, ele vai e coloca um outro dia. Tá? Então a gente tem que tomar esse certo tipo de cuidado. Então, quando a gente está trabalhando com servidores online, a gente tem que informar para o nosso servidor que a gente tem uma hora diferenciada, tá? Então aqui pra gente a nossa hora é do Brasil. E aí o que eu faço? Eu vou utilizar a tag date the full time zone, que é o que a gente tem aqui, ó. Quando a gente começa a digitar, o Visual Code já traz pra gente. Então é essa daqui, tá? Mas é time zone e não é get, tá? É set. Então se atentem a isso. Então time zone set. E aí eu vou colocar ponto e vírgula. Aqui dentro dos parênteses eu vou colocar aspas simples e eu vou escrever América barra. Eu costumo utilizar a cidade de São Paulo, tá? Mas aí você pode estar colocando a cidade de Brasília. Eu coloco assim, América barra São Paulo, que ele já pega a formatação do horário de Brasília, tá bom? Vou pular mais uma linha aqui para dar uma separada, você não precisa pular de linha.
Vou salvar já esse arquivo, então eu cliquei aqui para salvar. Se eu for lá e atualizar, eu não tenho mais nada aqui, tá bom? Eu tenho aqui a página em branco novamente. E aí, se eu testar aqui o meu arquivo, né? Se eu testar aqui o meu arquivo de data, ele vai trazer a data que a gente tem aqui, ó, que é a hora que a gente tem desse lado. Então a gente pode vir aqui e colocar assim, ó, date. Vamos colocar primeiro um eco. Quando a gente coloca um eco no PHP é para imprimir alguma coisa, tá? Então vamos colocar eco, vamos colocar assim, ó, date, tá? E a gente vai colocar aqui, ó, dia, né? Dia, mês, temos que colocar em aspas simples, dia, mês, ano, tá? Vamos colocar um ponto e vírgula, atualizar e vamos ir lá no nosso navegador. Se a gente atualizar aqui, a gente agora tem a data certa. Então a gente tem aqui, ó, 19/2/2024, que é o que a gente tem aqui embaixo. Se a gente tem um servidor online e a gente não coloca essa informação aqui em cima, ele traz, se for 9 horas da noite, né, no caso 21 horas, a data aqui vai ser dia 20 já. Então sempre coloquem isso no projeto de vocês, tá? E sempre coloquem no arquivo que vai ficar em cima de todos, que ele vai vir antes de todos, tá? Normalmente eu coloco antes das minhas conexões com o banco de dados, então é o que a gente está fazendo aqui agora. Vou apagar aqui, né? E aí a gente vai, quando eu subir para o servidor online eu explico mais para vocês. Eu tiro essa informação daqui e mostro para vocês como que fica, tá? E agora a gente vai criar nossa conexão com o nosso banco. A gente tem campos chamados de variáveis que armazenam, né, informações na memória do computador do usuário, tá? E nesse caso aqui a gente vai utilizar para estar armazenando as informações que vão se conectar ao nosso banco de dados. Vamos criar primeiro aqui uma variável chamada servidor, tá? Então a gente vai colocar servidor igual, vamos colocar aspas duplas, que a gente vai colocar texto aqui dentro, e vamos fechar com ponto e vírgula. Sempre que a gente for criar uma variável e armazenar textos dentro dela, vamos utilizar aspas simples ou aspas duplas, tá? Em casos específicos a gente usa as duas, por exemplo, de caso de concatenação, dependendo da concatenação, e às vezes a gente usa somente uma. Então tem casos e casos. Eu vou explicar todos para vocês. Então aqui ó, a gente tem servidor. Vamos criar uma variável chamada servidor. Vamos criar uma outra variável chamada banco de dados, né? Banco de dados, e vamos fazer a mesma coisa. Na próxima a gente vai colocar assim, ó, usuário, sempre tem que colocar sinal de cifrão, usuário, e por último a senha. Opa. Ponto e vírgula. Então aqui a gente criou os campos necessários para a gente armazenar os dados que a gente vai estar mandando para o nosso servidor, que a gente vai estar informando para ele quais os dados que ele vai estar utilizando para acessar o nosso servidor. Cada um aqui serve para uma coisa, eu vou explicar já para vocês. Depois de a gente ter feito isso, a gente vai criar as conexões para o nosso banco de dados, tá? Então a gente vai ter uma variável de conexão, tá? Vamos colocar aqui conexão igual, e aí a gente vai escrever MySQL, MySQLi, tá? Antigamente o pessoal usava bastante MySQL, na verdade ainda tem gente que utiliza, mas o MySQLi a gente consegue criar algumas configurações. Por exemplo, o PHP 5 o pessoal usava bastante o MySQLi, mas agora a gente usa MySQLi não, MySQL apenas. Só que, como eu falei para vocês, vieram novas atualizações de segurança e outras coisas, e agora a gente usa o MySQLi, tá? Então MySQLi Connect, e aqui dentro a gente vai informar pro servidor o que ele vai estar utilizando para realizar essa conexão. Então a gente vai pegar primeiro o servidor aqui em cima, vamos copiar ele. Depois a gente ter copiado o servidor, a gente vai pôr uma vírgula
E aí a gente vai pegar o usuário, pegamos o usuário, a gente vai colocar uma vírgula e agora a gente vai consultar a senha, tá? O que a gente está fazendo aqui é adicionando a informação para ele realizar a nossa conexão no banco de dados. Para conectar, a gente precisa do caminho, né, que seria o servidor, e do usuário e da senha. A gente está fazendo um login no nosso servidor. Basicamente isso, tá? E aí a gente vai colocar assim, our daily, que vai ser, caso essa conexão não ocorra, ele exiba para a gente aqui uma mensagem de erro, tá? Então a gente vai colocar aqui uma mensagem de erro. Erro ao tentar realizar a conexão ao banco de dados. Ponto, né? A gente pode colocar aqui fora para ele trazer a mensagem do MySQL error, e aí a gente coloca aqui parênteses. Feito isso, a gente vai clicar em salvar, né? E a gente vai criar uma outra linha. O que é essa outra linha? A gente fez o login, né? A gente já fez o login no nosso banco de dados. O que a gente precisa fazer agora, né? Após isso, a gente precisa conectar ao banco de dados. Então a gente precisa encontrar o nosso banco de dados. Porque aqui a gente fez o login do servidor, mas a gente não está se conectando a nenhum banco de dados. É o que a gente vai fazer agora, tá? Então vamos colocar aqui, ó, banco de dados. Vamos colocar aqui. Vamos tomar cuidado para não criar variáveis iguais, senão a gente vai ter problemas, tá? Então aqui a gente tem banco de dados e aqui a gente pode colocar somente banco ou banco dados, tá? Lembrando que você tem que tomar cuidado para não se perder nos nomes dessas variáveis. E aí aqui a gente vai escrever MySQL, novamente, sempre MySQL, underline select, que é para selecionar o nosso banco de dados. Vamos colocar DB. São comandos do MySQL que a gente precisa trazer para realizar as conexões, tá? E a gente vai abrir novamente parênteses, tá? E aqui dentro, agora a gente vai realizar um login, né? No nosso banco de dados. A gente já está dentro do servidor. Agora a gente precisa conectar ao nosso banco de dados. Então a gente vai pegar a variável conexão, né? Que ele realiza a conexão. Então aqui a gente está falando para o nosso servidor. Ó, ele já tem a conexão em cima. Então ele se conecta ao banco de dados, se conecta ao servidor. Após se conectar ao servidor, eu vou informar para ele, né? Qual o banco de dados que ele vai acessar. Então, é o nosso banco de dados que a gente vai estar colocando aqui em cima, tá? Vamos colocar assim, our day novamente, para estar colocando uma mensagem de erro, tá? Também, caso eu tenha algum erro no nosso banco, na nossa conexão do banco de dados também, né? Então, erro ao selecionar o banco de dados. Ou podemos colocar a tabela. Então, vamos colocar aqui erro ao selecionar o banco de dados, ponto, e aqui em cima erro ao realizar a conexão ao servidor. Sempre coloque mensagens que façam com que você consiga identificar qual que é o erro, tá? Então, por exemplo, eu ao tentar realizar a conexão ao servidor, eu vou entender que o erro está na minha conexão, e aí pode ser que alguma informação que eu tenha digitado aqui esteja errada. E aí, uma outra mensagem, erro ao selecionar o banco de dados, eu vou saber que o erro está na minha variável banco de dados, tá? Então, eu tenho sempre que saber onde está meu erro, para mim não me perder na hora de encontrar esse erro, tá? E aí a gente vai pôr ponto e vírgula aqui, e vai colocar ponto e vírgula para a gente estar podendo colocar a nossa mensagem de erro. Então a gente já criou o nosso arquivo de conexão, tá? Bom, a gente criou aqui a conexão que se conecta ao servidor e a parte que se conecta que seleciona o nosso banco de dados. Agora a gente precisa pegando o usuário, né, e os dados que a gente precisa colocar aqui em cima para a gente estar se conectando ao nosso servidor, tá? Então, se a gente
se a gente salvou aqui, ó, ele está mostrando que está com erro porque a gente não tem nenhuma informação, tá? Então ele vai existir um erro. Se a gente for no nosso arquivo agora e atualizar, a gente vai ter esse erro aqui, ó, falando que a gente não tem nenhuma conexão. Notem que não aconteceu nenhuma mensagem de erro, por quê? Porque o erro aqui, ele não existe no nosso arquivo, tá? Eu vou explicar aqui para vocês por que não existe, porque ele não realizou a conexão. Então ele não tentou, ele não realizou, ele não tem as informações, então ele fala que não existe. Então ele vai trazer uma MySQL error, falando que a gente tem um usuário que usa senha, não sei o que, a gente tentou, a gente não tem uma MySQL Connect aqui, ó, não tem objeto, então não tem informações, tá? Então esse erro que a gente está vendo aqui é o erro de conexão ao banco, que não existe informações lá dentro, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai acessar o chip, vamos ir até o nosso MySQL, então a gente está aqui. Se a gente clicar aqui em contas de usuário, a gente tem várias contas aqui, ó. A gente tem o qualquer, né, que é qualquer usuário. A gente tem aqui o PMA, a gente tem root, a gente tem 3 usuários root, então a gente pode conectar o root tanto em 127.0.0.1 ou a gente pode se conectar em localhost. Então a gente vai utilizar o localhost. Lembre, tá, que as contas de usuários, elas são criadas aqui dentro do servidor para a gente no PHP-admin no servidor local. No servidor online, no painel de administração que vocês fazem isso, tá? Então vocês vão encontrar o servidor, vão encontrar o nome do host também lá no painel de administração. Eu vou mostrar para vocês quando a gente realizar o upload dos arquivos num servidor online também, tá? Então vamos pegar o localhost aqui, que no caso é o nosso host. Lembrando que servidores online também utilizam o localhost. Então em servidor, que é o host, a gente vai colocar localhost. Então a gente já colocou o localhost. E no banco de dados, a gente vai lá e a gente vai encontrar o nosso banco de dados. Qual que é o nosso banco de dados? É o Salgadinhos, né? Novo não, banco de dados. O nosso banco de dados é esse aqui, ó, salgadinhos e docinhos. Então vamos selecionar eles, tá? A gente clicar aqui é esse aqui, então salgadinhos e docinhos. Vamos ao nosso Visual Code e aqui em banco de dados eu vou colocar salgadinhos e docinhos, tá? Que é o nome do nosso banco de dados. Esses nomes aqui eles precisam ser exatamente iguais ao que a gente tem no nosso servidor. E agora no usuário a gente vai colocar root. Depois de a gente ter colocado o root, a gente vai dar um Ctrl S para salvar o nosso arquivo. Agora, não é para ter erro. Pode ser que tenha erro se a gente não tiver senha configurada lá. Então, vamos atualizar aqui. Se a gente tiver uma senha configurada, vamos atualizar o nosso campo. Notem que agora eu não tenho nenhum erro. Por que eu não tenho erro? Porque deu certo, foi conectado. Tá? Eu não vou colocar nenhuma mensagem de que deu certo, porque se eu colocar... Quando eu colocar esse arquivo no meu, para se conectar ao meu projeto, a mensagem vai ficar aparecendo em cima, tá? Então a gente não pode colocar. Então aqui ele já se conectou. Se caso eu tiver uma senha para acessar o meu banco de dados, que é o que vocês vão fazer no servidor online sempre tem que ter uma senha, tá? Para segurança do projeto de vocês. Então ele sempre vai ter que existir. Essa senha aqui, ela tem que existir, vocês precisam estar colocando. Se vocês não colocarem, vai ter erros, tá bom? Então, gente, sempre coloquem senha no projeto online de vocês. Aqui eu não vou colocar porque é local, então não tem perigo, né? Então não vai acontecer nada. E outra, sempre que vocês criarem um banco de dados aí dentro do projeto, dentro do servidor online de vocês, eles vão pedir para vocês criarem uma senha, ou eles vão criar uma senha aleatória. E vocês vão, né, precisar estar utilizando essa senha para se conectar ao banco, tá? Então, arquivo de conexão feito, a gente precisa linkar isso aqui ao nosso projeto. Senão, não vai levar informação nenhuma para lá, tá? Só que aqui eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou colocar aqui comentários, só para ele não se conectar ao nosso banco de dados, tá? Ele dá aquele erro que a gente viu lá, tá? Então ele deu esse erro aqui, tá falando que não existe
as variáveis, né? E aí não existe uma conexão ao banco de dados, tá? Então, deu esse erro aqui, eu vou deixar ele com esse erro, vou retirar isso aqui e vou voltar para o nosso projeto, tá? Então, nosso projeto aqui bonitinho, sem erro, sem nada. Vamos acessar, então, agora o nosso projeto, vamos até a página Includes. E aqui em Includes, vamos acessar o nosso head. O nosso head é o arquivo que fica em cima, tá? Ele fica em cima de todo o nosso projeto, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, vai pular uma linha bem em cima mesmo de todo o código. Vamos abrir e fechar a tag PHP e vamos colocar assim, ó, include. Dentro do meu include, eu vou colocar o meu arquivo de conexão. Então eu vou colocar aqui, ó, conexão, né? Conexão barra conecta.php, tá? Depois de eu ter feito isso, né, eu vou dar um Ctrl S e eu já incluí o meu arquivo de conexão, né? Eu já coloquei o meu arquivo que conecta ao meu banco de dados dentro do meu projeto. Então ele já está conectado. Ele já está conectado ao meu projeto. Se eu atualizar aqui, ó, ele deu um erro. E agora ele não deu um erro dentro da pasta que eu selecionei. Ele deu um erro no meu projeto, né? Ó, tá vendo? Na raiz do meu projeto. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai lá no nosso projeto e vai no Conecta e vai descomentar todas as variáveis. Feito isso, a gente salva novamente. Depois ele está salvo. Ele já está conectado ao meu banco de dados novamente. E agora eu vou vir aqui no meu projeto e vou atualizar. Se não apareceu nenhuma mensagem de erro no seu, se aconteceu a mesma coisa que aconteceu aqui no meu, o seu banco de dados já está conectado no seu site. Então, o meu MySQL e o meu site já estão conectados, tá? Então, se eu for aqui no PHP-MyAdmin e eu criar qualquer coisa aqui dentro e depois trazer para o meu projeto, ele vai conseguir trazer as informações que a gente salvar aqui dentro do banco de dados. Legal? Então, esse foi a aula para conectar o nosso banco de dados no nosso site. Agora que eles estão conectados, a gente pode colocar informações aqui e a gente também pode estar criando a parte de estar adicionando informações ao nosso banco de dados, ok? Então, aqui já está conectado ao nosso MySQL. Então, a gente já tem um banco de dados conectado no nosso site. Agora, a gente só precisa colocar as informações. Começar a desenvolver essas informações. Bom, eu espero vocês na próxima aula. Espero que vocês estejam gostando, né, desse curso. E na próxima aula, a gente já vai começar aí a adicionar informações e trazer essas informações aqui para o nosso site. Tá bom?